Vamos lá, voltando aqui. Então, por conta do sistema da instrumentalidade das formas, você tem como consequência lógica o chamado princípio do prejuízo, como eu havia adiantado. Mesmo que o ato seja praticado irregularmente, a parte que vai arguir essa nulidade, que vai arguir esse vício, ele precisa demonstrar o prejuízo. Então, como eu disse, se você inverte a ordem da oitiva das pessoas envolvidas no processo em audiência de instrução e julgamento, e essa inversão não gera qualquer prejuízo, para o sistema instrumental, da instrumentalidade das formas, não tem por que anular o ato, retomar o processo, voltar a fazer nova EJ e dar seguimento. Então é preciso demonstrar o prejuízo. Quando a gente for ver aqui as espécies, a gente vai dar uma analisada que em determinadas situações o prejuízo é presumido, por exemplo, na unidade absoluta. Vamos chegar lá. Tudo bem até aí? Já. Tranquilo? Só quem pode arguir nesse caso. São as partes, eu vou chegar lá. Aguenta aí. Quando a gente falar de espécie aqui, eu chego lá. Muito bem. Então você tem um sistema legal, que só é considerado nulidade aquilo que a lei diz que é, e você tem o sistema instrumental, a instrumentalidade das formas, que é o sistema onde desarma o prejuízo, que você precisa justificar e demonstrar o prejuízo. Muito bem. Modernamente, contemporaneamente, se tem sustentado que a nulidade, independentemente desta classificação trazida pela doutrina, nulo é nulo. Tem um amigo que fez a tese dele, a dissertação dele de mestrado sobre nulidade. Ele tem uma definição perfeita. Nulo é qualidade de nada ser. Então não tem por que você ficar classificando as espécies de nulidade no processo penal. Nulo é nulo. No processo penal nós tratamos de bens indisponíveis. Quando nós falamos de bens indisponíveis, pouco importa se teve alta intensidade o vício ou baixa intensidade. Nulo é nulo, ponto. E por esse ponto de vista, você tornaria desnecessária essa classificação. Ou seja, está nulo, está nulo. Essa classificação é perfeitamente admitida e ela é até trazida do processo civil, porque lá você lida com bens disponíveis. Você tem certas situações que não tem tanta gravidade a violação de determinado ato, mas você está tratando de bens disponíveis. No processo penal, não. Por você tratar de bens indisponíveis, eu volto na crítica que sempre faço com relação à transposição de conceitos do processo civil para o processo penal. Não dá. São institutos diferentes, distintos e categorias distintas. Ok? Pois bem, embora não concorde com essa classificação, tenho que admitir que a doutrina majoritariamente traz essa classificação. Obviamente, eu tenho que passar para vocês. Vamos começar pela inexistência. Inexistência é o fato do ato sequer ter sido praticado. Eu tenho como exemplo mandado de prisão sem assinatura do juiz. Falta autenticidade. O ato não existe. Existem certas situações em que o indivíduo responde ao processo penal. Qual é a imputação? Não tem denúncia, não tem queixa-crime. Não, mas tem uma ação penal correndo. Pois é, existe um ato inexistente. Falta a prática de um ato obrigatório. O indivíduo foi processado e supostamente até condenado sem sequer ter sido citado, mesmo que por edital ou por hora certa. Ato inexistente. O ato inexistente, ele não é válido, não é eficaz e não existe. Não tem aplicabilidade. Vou falar de um por um, depois eu volto ditando. Nulidade absoluta. A nulidade absoluta, o ato existe. O ato foi praticado. Porém, o ato não é válido. O ato não tem eficácia. Exemplo, prova obtida por meio ilícito. O ato não existe? A prova não existe? Ela não foi produzida? Sim, mas não é válida, não tem eficácia. Isso é uma nulidade absoluta. Então, tanto o ato inexistente quanto o ato nulo, e quando eu falo nulo, nulidade absoluta, para a doutrina que faz essa classificação, jamais terá aplicabilidade, jamais terá validade. Então, inexistência, o ato sequer foi praticado. Falta algo essencial que não foi praticado. Nulidade absoluta. O ato, embora praticado,
viola norma de cunho constitucional. O ato existe, porém é contra a Constituição, porém não tem aplicabilidade, porém não tem validade. Nulidade relativa. E aí, da mesma forma que precisamos estudar a inexistência conjugada com a nulidade absoluta, embora sejam distintas, a nulidade relativa ela deve ser estudada conjugada com a anulabilidade. Por quê? Na nulidade relativa, o ato existe. Porém, a doutrina diz que existe uma condição suspensiva. Ou seja, o ato existe, não é válido, porém precisa ser convalidado ou sanado para a partir de então surtir efeito. Então observe que a nulidade relativa ela viola a norma de cunho infraconstitucional, o ato também existe igual na nulidade absoluta, porém não tem validade, não tem aplicabilidade. A partir do momento que ele é convalidado ou sanado, ele passa a valer. Ok? Anulabilidade. Anulabilidade também viola a regra de cunho infraconstitucional. O ato existe, é válido e tem aplicabilidade. Porém, ele está condicionado a uma condição resolutiva. Ele tem validade até que seja declarado nulo, até que seja anulado. Então, observe. A nulidade relativa, o ato existe. Anulabilidade, o ato também existe. Nulidade relativa, o ato não tem validade. Condição suspensiva. Anulabilidade, o ato tem validade. Condição resolutiva. Nulidade relativa, a partir do momento que ele é convalidado ou sanado, ele passa a valer, por isso que a condição é suspensiva. Anulabilidade, a partir do momento que o juiz o declara nulo, decreta nulo, ele deixa de ter validade. E aí, tudo bem? E para fechar, a irregularidade. Irregularidade é mera violação procedimental sem relevância. São erros materiais. Você tem lá 2 réus e na denúncia fala por réu. São erros bobos que não chegam a afetar a existência do ato. Ok? Tudo bem? Irregularidade. Tem, tudo bem? Preste atenção. Como esses conceitos são transportados do processo civil para o processo penal, você traz o seguinte, junto com isso, você traz as seguintes afirmações. Nulidade absoluta. Viola a regra de ordem constitucional. Logo pode ser declarada a qualquer momento. Logo pode ser arguída por qualquer uma das partes, inclusive declarada direto pelo juiz de ofício. Nulidade relativa e anulabilidade. Viola a regra de cunho infraconstitucional. Tem um tempo determinado para ser arguído. Ou seja, após a prática do ato irregular ou nulo relativamente, o próximo momento de manifestação da parte, obrigatoriamente ela terá que se manifestar, senão precluirá o direito de alegar. Logo, a nulidade relativa à anulabilidade, por não se tratar de violação de ordem pública, somente pode ser arguído pelas partes do processo, e mais especificamente pela parte prejudicada. Ok? Tudo bem até aí? Alguma dúvida?